Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu quero convidar você que está me assistindo a me acompanhar passo a passo em como fazer um phrasing. Nós vamos fazer um phrasing do zero até uma devocional. Para isso, eu peço que você me acompanhe na explicação e, caso você queira, anote. E também vou compartilhar minha tela para que você possa ver enquanto eu faço o phrasing, aplicando os 5 passos de como fazer um phrasing. Vamos lá? Conforme você pode ver, aí está a tela do phrasing. Já deixei marcado a porção que nós vamos fazer nesse vídeo. A nossa porção é Romanos, capítulo 6, do verso 20 ao 23. Para que nós venhamos a fazer o phrasing, nós precisamos nos lembrar dos 5 passos de como fazer um phrasing. São passos bem simples, mas é importante que nós nos lembremos. O primeiro passo é divida. Nós precisamos dividir os versículos em pedaços menores e depois alocá-los de maneira em que os graus de subordinação fiquem claros. Vamos lá. Vamos começar a dividir. Aqui na parte de baixo você vê uma caixa de ferramentas com uma série de opções. Nós vamos ficar com a opção recuo para a divisão. Vamos começar dividindo após essa conjunção por quê. Aqui nós temos um advérbio, quando, ok? Quando vocês eram escravos do pecado, vamos quebrar aqui, dividir, estavam livres em relação à justiça. Fizemos o verso 20, vamos continuar a dividir. Naquele tempo, também, uma expressão que se refere a tempo. Que frutos vocês colheram? Vamos dividir após o ponto de interrogação. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Vamos dividir aqui após o ponto final. Porque o fim delas é a morte. Conforme vocês estão vendo, é bem simples e bem rápido. Agora vamos fazer o verso 22. Agora, novamente, um advérbio de tempo. Vamos dividir aqui. Porém, libertados do pecado, vamos dividir aqui, após pecado, transformados em servo de Deus, vamos dividir aqui, ok? O fruto que vocês colhem é a santificação. Vamos dividir após o ponto final. Fizemos o verso 22. E agora vamos dividir o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Vamos dividir aqui. Você percebe aqui que tem uma conjunção adversativa, o mas, mostrando a contrariedade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos dividir antes dessa preposição em Cristo Jesus, e antes desse pronome aqui, nosso. Ok. Conseguimos fazer todas as divisões. Ok? Talvez você esteja um pouco em dúvida do porquê eu dividi nessas divisões que você viu no vídeo. Uma coisa importante é você notar algumas categorias de palavras, como, por exemplo, conjunções, preposições, verbos. É importante você notar como essas palavras são decisivas para mostrar a relação que os termos da oração têm uns com os outros. Agora nós vamos fazer o segundo passo. O segundo passo é o passo recue, tá bom? Enquanto nós fizermos o passo recue, talvez fique um pouco mais claro porque as divisões foram feitas dessa maneira. Me siga. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Uma das características da oração subordinada é que ela está, de alguma forma, ligada à oração principal. E uma das maneiras pelas quais você consegue perceber a oração principal é tentar ler a oração sozinha, sem nenhum tipo de oração que esteja anexa a ela. Por exemplo, vamos ler. Porque estavam livres em relação à justiça. Essa oração faz sentido sozinha, sem a de cima, né? Quando vocês eram escravos do pecado? Sim, ela faz sentido. Então, mostra que
quando vocês eram escravos do pecado, ela tem um grau de subordinação em relação ao estavam livres em relação à justiça. E conforme você está vendo aí, eu recuei, né? Essa parte da oração aí do verso 20, quando vocês eram escravos do pecado, justamente para demonstrar a subordinação. Vamos continuar. Você nota aqui também que há um ponto final depois da justiça. É importante estar atento a esses elementos mínimos da língua portuguesa. Quando nós temos um ponto final, nós temos o final de uma frase, o final de uma oração. E o que vai se iniciar após isso é uma outra oração. Então, portanto, naquele tempo, é o início de uma outra oração. Naquele tempo, denotando a questão temporal, né? Que frutos vocês escolheram? Vamos recuar aqui. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Ou se vocês quiserem deixar aqui mesmo, ou até mesmo não dividir aqui, você não estaria errado se você fizesse isso. Eu preferi deixar separado naquele tempo para ficar bem claro que essa expressão ela vai denotar tempo. E aqui nesse trecho há a presença de um forte contraste temporal, tá bom? Podemos entender então como uma oração só fiz a divisão a fim de efetuar a ênfase, você pode fazer isso. Temos aqui um ponto final, então segue-se aí depois então uma outra oração. Somente as coisas de que agora você se envergonha. Então, a toda oração seria naquele tempo, que frutos você escolheram? Somente as coisas de que agora você se envergonha. Ok? Vamos continuar? Porque o fim delas é a morte. Então, aqui no verso 21, nós temos 3 orações aí, ok? Temos 2 pontos finais e um ponto de interrogação. Podemos deixar assim. Agora, da mesma maneira que de cima, e no verso 21, eu preferi deixar aqui dividido essa palavra agora, porque, de novo, é um advérbio temporal. Está falando a respeito de tempo. Agora, porém, agora nós temos uma conjunção adversativa, mostrando contraste, né? Ou seja, anteriormente era de uma forma, agora, porém, ou seja, de outra forma, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então, nós temos aqui 2 verbos, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Vamos recuar esses 2. Esteja atento também com dicas que eu dei anteriormente de que você pode deixar emparedado ou emparelhado, né? Com os de cima. Ok? Então, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Por que eu recuei os 2 de cima? Porque a frase agora, porém, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Essa oração, ela tem sentido sozinha. Ela, portanto, é a oração principal. E as 2 de cima são orações subordinadas. Muitas das vezes a gente pensa que oração subordinada é o que vem depois da oração principal. Nem sempre. Às vezes a subordinação acontece anterior à oração principal. Pode ser que anterior, pode ser que depois, mas nós devemos sempre nos atinar a, dentro da oração como um todo, qual é o núcleo da oração, ou seja, qual é o núcleo de sentido, o qual não necessita dos outros componentes para fazer sentido em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, você consegue ler aquele trecho da oração sem precisar dos demais? Ele faz sentido em si mesmo? Se isso acontece, provavelmente aquele é o núcleo da oração. Aqui o núcleo da oração, né? Núcleo, centro, é o fruto que você escolhe é para a santificação. Ok? E eles foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Continuando, e o fim, neste caso, é a vida eterna. A gente poderia até dividir aqui nesse caso, vai depender do grau de detalhismo que você quer demonstrar no seu trabalho. Às vezes, muito detalhismo pode te atrapalhar. De certa forma, fica visualmente poluído com muita informação. Então, você tem que saber dosar, ok? Estou demonstrando aqui para você que você pode decidir dividir ou não alguns termos. Outros são primordiais que se faça a divisão. Se nós dividirmos aqui, ok? E recuarmos esse termo com um grau de subordinação,
nós percebemos que e o fim é a vida eterna, ou seja, o núcleo da oração é isso. Mas se nós quisermos deixar como está, não tem nenhum problema. Posso deixar a oração dessa maneira. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, são orações que fazem sentido em si mesmas. Elas não precisam de tanto detalhismo, ok? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse mas aqui, ele está dentro dessa oração porque o salário do pecado é a morte. Então, essa palavra mas, ela é uma conjunção adversativa. Vamos marcar até ela. Na verdade, nós vamos marcar muitas outras palavras aqui. Vai ser o próximo ponto, né? Mas, em especial, vou marcar essa. Aqui ela está dando ou demonstrando um grau de contrariedade, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas, ou seja, contrário a isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a contrariedade que está acontecendo, ela está acontecendo dentro dessa oração. Então, portanto, o mas, ele de fato é uma conjunção adversativa, mas ele está agindo com contrariedade dentro dessa oração e não em relação a outras orações independentes. Então, portanto, é um grau de subordinação, ok? Vamos recuar. E em Cristo nosso Senhor, está se referindo a respeito da vida eterna. Essa vida eterna, ela é em Cristo e Cristo é o nosso Senhor. Então, nós conseguimos perceber bem, dentro do verso 23, onde cada parte está dentro das relações de subordinação. Ok? Muito bem. Nós fizemos, então, o segundo passo. O segundo passo é recuar. Então, dividimos e recuamos. Vamos para o próximo passo. O próximo passo vai ser ligar. Vamos marcar aqui algumas palavras importantes. Vamos marcar algumas conjunções. Conjunções são classes de palavras responsáveis por fazer conexão entre as orações. Por isso que é conjunção, né? Junção, juntar. Conjunção é juntar, é como se fosse juntar junto, né? É um tipo de redundância. Mas conjunção é isso, são palavras que anexam, que juntam orações. Vamos marcar algumas delas. Existem vários sentidos, as conjunções e seus usos, mas nós vemos aqui, por exemplo, a conjunção porque. É uma conjunção explicativa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que vai ser dito no verso 20 está ligado aos versos anteriores numa relação de explicação. Ou seja, o que vai ser dito explica o que foi dito anteriormente. Nós temos também aqui um outro porquê. Tá? Temos um porém. Como funciona o porém? O porém é uma conjunção adversativa. É uma conjunção de contrariedade, conforme eu disse. Nós temos mais conjunções aqui. Vamos achar, vamos descer aqui. Temos essa conjunção aqui, ó, e. É uma conjunção que traz o sentido de adição. Ela pode ser aditiva, mas em alguns casos ela traz sentido de conclusão. Também assim. Geralmente, a adição. Tá bom? Conjunções conclusivas, ou que trazem o sentido de conclusão, muito comuns em português, é o portanto, então, ok? Aqui, trazendo esse sentido, vai trazer esse sentido de conclusão. E temos aqui a conjunção que eu marquei, o mas. Vamos também marcar uma outra classe de palavras importante, que vão ser os advérbios. Advérbio de tempo. Quando é um advérbio de tempo, tá bom? Essa expressão que tem sentido adverbial de tempo, naquele tempo. Aqui nós temos também um advérbio de exclusão, né? Somente, tá bom? Nós temos o agora, né? Também aí denotando o tempo. Tá. Aqui é um contraste muito forte nessa questão temporal, né? Nesse texto. Ok? Vamos ver aí outras palavras que nós podemos marcar. Bom, então serão essas. Vamos marcar também, eu acho um bom exercício, marcarmos os verbos. Mas vamos fazer um pouco diferente.
Vamos marcar os verbos sublinhando. Vamos achar os verbos? Isso pode nos ajudar. Então, aqui eram. Tá? Eram. Verbo é aquela classe de palavra responsável por exprimir uma ação ou um estado, ou até mesmo identificar uma condição, ok? Então, eram, um verbo estativo, ele fala a respeito de um estado, né? Também aqui estavam, verbo ser, colheram, ok? Mais verbos. Você está me acompanhando aí no vídeo. Envergonham. Aqui interessante, né? Eles se envergonham, sentido reflexivo. Se não é verbo, mas está ligado ao verbo. Tá bom? Libertados, transformados, colhem. O verbo ser aqui também de novo verbo estativo. O de novo. Quando você vê esses verbos afirmando condição, é interessante, isso é a tônica do texto. De certa forma, está nos dando um pouco do gosto do texto. Né? Quando nós formos para o último passo, é importante nós pensarmos isso. Ele está declarando uma condição, como de fato aqueles que são descritos estão. Né? Então, que diz porque o salário do pecado é a morte, de novo. Ok? Esses são os verbos. Então, você poderia marcar mais palavras se você quisesse, mas vai ser interessante marcar algumas palavras para que fique bem claro, tá bom? Agora, vamos aí fazer as ligações. Como fazemos isso? Por meio das setas. Vamos colocar as setas aí. Vamos pensar. Possíveis ligações. Aqui diz, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Ou seja, quando eram escravos, estavam livres. Ok? Uma outra relação. Você pode colocar da cor que você desejar. Vamos colocar aqui de vermelho. Tá bom? Uma outra relação interessante que há nesse texto é nesse verbo colheram, né? O verbo colher. Aqui diz que frutos vocês colheram? Quais frutos eles escolheram? Vergonha. Né? Quando eles eram dominados, escravos da carne, eles escolheram vergonha. Mas agora, em Cristo Jesus, eles escolhem o quê? Eles escolhem santificação. Opa, perdão. Então, vamos ligar aqui. Colheram, então colhem. Há também uma outra relação bem interessante aqui, ó, dizendo que há um contraste entre vida e morte. Vida e morte. Vamos colocar essa de uma cor diferente. Você pode colocar cores diferentes, ok? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos demonstrando as relações, ok? Tá bom? Você pode fazer isso aí. Agora, o quarto passo. Identifique. Para identificar, nós vamos aqui em seta, novo relacionamento, ok? Vamos começar as identificações. Primeira coisa que a gente percebe aqui, essa conjunção, e esse é um dos motivos pelos quais eu coloquei essa conjunção como destacada. Vamos colocar de azul. Essa conjunção está no sentido de explicação. Okay? Explicação, ela está explicando. Então fica bem legal, né? Bom, ok, vamos voltar. Próximo trecho. Você não precisa fazer todos, né? Vamos fazer os que estão marcados. Aqui nós temos um sentido temporal. Por que temporal? Porque diz, quando vocês eram escravos do pecado. Se você tem acompanhado os últimos vídeos, você vai ver que em um eu uso muitas categorias de sintaxe, outro eu uso categorias de tipos de frase que o phrase oferece, e aqui eu vou usar algumas categorias de uma outra ferramenta do Bible Arc, que é o bracketing. Não é uma regra que você use as categorias que eu estou usando,
No vídeo, eu mostro para você que você pode usar categorias. Então, se você tiver recursos mais práticos para você, faça dessa maneira. Eu gosto de seguir essa linha gramatical porque nos dá precisão. Então, você pode ir acompanhando comigo. Nos próximos vídeos, nós vamos falar mais dessas categorias, você vai aprender melhor. Mas, nesse momento, eu quero que você entenda o passo que é identificar, ok? Então, aqui, uma ideia temporal. Vamos marcar aqui agora o outro termo que nós grifamos. Ou seja, temporal também, porque diz naquele tempo. Uma oração que traz aí sentido temporal. A próxima agora, somente as coisas que agora vocês se envergonham. Essa daqui vai ter um sentido mais de advérbio. Advérbio no sentido de exclusão. Por quê? Porque somente, se é somente algo, quer dizer que não pode ser de outro jeito, é só daquela maneira, ok? Então, eles, na verdade, só se envergonhavam, não faziam outra coisa, ok? Aqui, novamente, nós temos um sentido de explicação, por causa do porquê, ok? Vamos manter na mesma cor de cima, azul, para que fique bem claro. Aqui, novamente, nós vamos ter um sentido temporal, né? A primeira parte, né, da oração, esse agora. Ok? Vamos deixar na mesma cor. Próximo termo a ser destacado, esse porém aqui, ó. Esse porém tem um sentido conjuntivo, tá bom? Vamos colocar qual o sentido conjuntivo que ele tem? Adversativa. A ideia de contrariedade. Dentro das categorias do bracketing, que é uma outra ferramenta, e nós vamos usar essas mesmas categorias aqui, tem um sentido concessivo, ou seja, é uma coisa contrária à outra, tá bom? Esse é o sentido concessivo. Vamos marcar com outra cor aqui. Você vê que há muitas outras coisas que nós poderíamos analisar aqui, mas nosso tempo é curto, vamos focar no que realmente vai ser essencial, tá bom? Outra relação que nós podemos estabelecer aqui, vamos dar uma olhada. Esse é aqui, ó. Vamos lá. Tem um sentido... Bom, o é uma conjunção que pode ter sentido aditivo, tá bom? Ou conclusivo. Vamos colocar aditivo, mas em especial conclusiva, por causa dessa expressão e o fim. Ou seja, de fato, ele está somando, tá bom? Mas ele está somando dentro de um sentido de fim. Ou seja, foi dito algo anteriormente, né? Porém, libertados do pecado e transformados, né, em servos de Deus. Vai falar dos frutos que eles escolhem em santificação. E o fim, ou seja, a conclusão disso, nesse caso, é a vida eterna. Então, ele é aditivo, mas ele tem sentido conclusivo, tá bom? Aqui nós não marcamos, ó. Perdão. Vamos marcar essa conjunção aqui, ó. Deixa eu passar. Olha um porquê aqui, ó. Sentido explicativo. Explicação. Tá bom? Azul. E agora, da mesma maneira, uma conjunção, mas o sentido adversativo. Ou seja, contrariedade ou concessiva, conforme lá de cima, né? Tá bom? E aqui nós poderíamos marcar preposicionais, porque nós temos aqui uma preposição, né, que é o em. Preposicional, esse em. Sentido de esfera, tá? A ideia de que essa vida eterna, ela está dentro da esfera do nosso relacionamento com Jesus Cristo, tá bom? E nós temos aqui uma genitiva, que eu também falei em outros vídeos, referente à posse ou origem, tá bom? Aqui relacionando a nossa submissão a Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor.
bom? Ele é o nosso Senhor. Fizemos, então, o quarto ponto, que é identificar. E agora, vamos para o último ponto, que é o saborear. O ponto saborear, ele tem a ver com meditar no texto, tá bom? Meditar no texto. Eu meditei nesse texto, eu convido você a fazer a mesma coisa, você analisar. Vou compartilhar bem rápido um pouco do que eu encontrei no texto e de que maneira o texto falou comigo. Para mim, a ideia central desse texto é a seguinte, eu vou colocar aqui na tela, também para te ensinar como você pode fazer. Você clica aqui em novo título, vai aparecer esse quadro aqui, tá bom? Que é como se fosse o título do trecho. Eu vou colocar a ideia central desse trecho, ok? A ideia central é que aquele que está em Cristo Jesus foi liberto da morte e transformado para frutificar em santidade. Ok? Isso aqui é como se fosse uma ideia principal, a mensagem central do texto. Ok? Aquele que está em Cristo Jesus foi liberto da morte e transformado para frutificar em santidade. 3 lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira aí do verso 20 até o verso 21, que nós estamos vendo aqui, ó. Ok? Você está vendo aí na tela. Verso 20 e 21, nós podemos ver que a escravidão do pecado, ela produz uma ilusão de falsa liberdade e conduz a uma vida vergonhosa. Nós vemos aqui que antes nós éramos escravos do pecado e, na verdade, estávamos livres em relação à justiça. Tá? Quando, ou seja, passado, naquele tempo anterior, tanto que tem a expressão, naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Quando vocês eram escravos do pecado e, de certa forma, vivíamos alheios à lei, não nos preocupávamos com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus. Qual que era o fruto disso? O que nós colhíamos? Nós colhíamos vergonha. A única coisa que nós colhíamos era isso. Então, portanto, nós tínhamos uma ilusão de falsa liberdade. Nós vivíamos, na verdade, na total escravidão. Então, portanto, a única coisa que de fato nós colhíamos com o fruto da nossa desobediência era o quê? Uma vida vergonhosa. E não apenas isso. Segunda coisa que dá para perceber aí, no verso 21, é que a escravidão do pecado, ela conduz à morte. É o que diz aqui, ó. Nós colhíamos somente as coisas que, agora, de novo, nós poderíamos até marcar essa palavra aqui, ó, porque de novo aparece, né? Agora, esse sentido temporal muito forte, porque somente as coisas de que agora você se envergonha. Por quê? Olha, explicando, né? Então essa parte da oração ela está explicando algo referente ao anterior, porque o fim delas o quê? Das coisas às quais nós nos envergonhamos. Era o quê? É a morte. Ou seja, vergonha e morte, total apartamento, né? Estarmos apartados de Deus, distantes de Deus, vivendo uma vida de escravidão, de vergonha e de morte. Essa era a nossa condição. Olha que interessante, agora o que nós vamos notar? Agora, né? Então, antes e o agora. Agora, porém, uma conjunção de contrariedade. As coisas que eles faziam antes, quando eram escravos do pecado, quando eles se lembram agora, tinha sido anteriormente, trazia vergonha a eles. Mas eles não vivem presos a essa lembrança do passado, essa vergonha. Hoje, eles são libertos do pecado. Há um contraste entre escravidão e liberdade. Não é verdade? Você pode até fazer essa ligação enquanto nós estamos aqui meditando nesse texto. Você pode ligar aqui escravo com liberto. Tá bom? Podemos colocar aqui numa cor. Um verde de esperança. Tá bom? Então, libertos. Hoje, libertos do pecado.
Esse porém muda tudo, porque é uma contrariedade. Hoje nós somos libertos. Antes nós éramos escravos. Hoje, porém, somos libertos. Somos transformados em servos de Deus. Né? Antes inimigos de Deus, hoje servos de Deus. E o fruto que nós colhemos hoje, tá vendo o contraste? Lá de cima, vergonha, aqui colher. O fruto que nós colhemos hoje é para santificação. E aí nós vemos a terceira lição. O redimido é liberto e transformado para uma vida frutífera. É o que nós vemos aí no verso 22 e verso 23. O fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Algumas coisas que nós podemos aprender. Talvez você conheça alguém que viva na escravidão do pecado. Você deve falar que há libertação em Cristo Jesus. Ou talvez você, muitas das vezes, lutando contra o seu pecado, infelizmente, se ache nessa condição de jugo novamente. Você tem que se lembrar, conforme esse texto está nos ensinando, porque é um texto que tem muitas conjunções explicativas, ou seja, está nos dando motivos para nós nos lembrarmos, verdades que vão nos fortalecer, não é? Explicações. Você tem que se lembrar da redenção que você tem em Cristo Jesus. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Em Cristo Jesus você é liberto, você é transformado. Né? Ou talvez você muitas das vezes tenha lutado contra o jugo do pecado na sua vida. Então, em Cristo Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida de libertação verdadeira, libertação espiritual do pecado, do nosso maior inimigo, o pecado. Ok? E também do mundo e de Satanás. Algumas coisas que nos fazem também lembrar de tudo isso é que em Cristo nós temos alívio. Em Cristo nós temos renovação e esperança. E em Cristo nós temos a vitória definitiva contra o pecado. Esse texto nos fala sobre isso. Nos fala de libertação, nos fala de transformação. A obra que Cristo nos traz, a redenção, é completa. Portanto, nós devemos buscar. Para aqueles que ainda não têm essa redenção, devem buscar libertação nele. E para os que já são de Cristo Jesus, devem buscar em Cristo toda a força espiritual para poderem vencer o seu pecado. E é uma luta diária, irmãos. É uma luta diária. Uma luta constante. Como diz o puritano Thomas Watson, mate o pecado, ou ele matará você. Ok? Nós devemos constantemente nos lembrar da verdade de que em Cristo nós somos libertos. Nesse vídeo, então, nós podemos fazer do zero um phrasing e podemos meditar na palavra de Deus. Esse quinto ponto é o ponto saboreio. É aquele ponto em que, depois de fazer todo o trabalho, nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos ser transformados por ela. E não apenas nós, mas nós também vamos levar outros a serem transformados. Eu agradeço pela sua atenção. Quero convidar você a continuar a seguir esses vídeos. Caso você tenha alguma dificuldade, entre em contato conosco e continue avançando no aprendizado e no uso dessa ferramenta que pode te ajudar muito no estudo das Escrituras e posteriormente na exposição delas. Que Deus abençoe, te capacite e te fortaleça. Fique com Deus.